Agora, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, a questão discursiva que é da nossa alçada, a questão de segunda fase. No final de março de 1964, civis e militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart, dando um golpe de Estado tramado dentro e fora do país, entre uma data e outra. Dando um golpe de Estado tramado dentro e fora do país. Entre uma data e outra, 64 e 85, o Brasil passou por um turbilhão de acontecimentos. A economia cresceu, alçando o país ao 8º PIB mundial, mas igualmente cresceram a desigualdade e a violência social, alimentadas em boa parte pela violência do Estado. A vida cultural passou por um processo de mercantilização, o que não impediu o florescimento de uma rica cultura crítica ao regime. Os movimentos sociais vigiados e reprimidos não desapareceram, tornaram-se mais diversos e complexos, expressão de uma sociedade que não ficou passiva diante do autoritarismo. Marcos Napolitano. No ano de 2014, foram intensos debates e discussões públicas sobre os 50 anos do golpe militar, o qual deu início ao nosso último período ditatorial, que se estendeu até 1985. A respeito do processo político que levou ao golpe e à posterior ditadura, letra A. Cite 2 aspectos da crise do governo João Goulart que contribuíram para a sua queda. 2 aspectos do governo João Goulart que contribuíram para a sua queda. Olha, você pode citar aqui várias coisas. Você pode falar, por exemplo, da crise econômica. É verdade que o João Goulart ele não conseguiu tirar o Brasil do atoleiro econômica. É verdade que João Goulart não conseguiu acabar com o processo inflacionário que vinha desde a época do governo de JK. É verdade que o Brasil, nessa época aqui, ele viveu uma questão de uma carestia, de um custo de vida elevado. A gente pode fazer isso sim. Outra coisa que você pode olhar aqui, ó, você pode colocar como fator de crise a oposição da elite, a oposição elitista da sociedade com relação às reformas de base. Você pode colocar aí os latifundiários, você pode colocar aí a gloriosa burguesia, você pode colocar aí setores, né, das Forças Armadas. Isso era fator, né, de instabilidade durante o governo dele. Outra coisa que você pode colocar no governo dele aí tranquilamente, eu preciso ainda não é a letra B não, Goiano, para, isso é fome, viu gente? É porque eu não almocei ainda. Outra coisa que você pode colocar aí tranquilamente no governo dele é a questão, por exemplo, da influência da doutrina de segurança nacional, né, que era profundamente anticomunista, né? Você pode colocar aí a influência da DSN, a influência da doutrina de segurança nacional, que vai ser a justificativa ideológica fundamental para que o governo dele chegasse ao final, né? Profundamente anticomunista, profundamente influenciada pelos Estados Unidos. Você pode colocar aí a ideia da própria Igreja Católica, né? Liderando aí um movimento de massa, que é a marcha da família com Deus e pela liberdade. Então você tem vários aspectos aí do governo João Goulart que, de certa forma, mostra que havia uma indisposição, né, uma oposição muito forte ao governo dele. Tranquilo, meu querido e minha querida? Muito bem. Na letra B ele diz o seguinte, ó. Aponte 2 formas de contestação ao regime militar que confirmam a ideia expressa na citação de Marcos Napolitano de que a sociedade não foi impotente em relação ao poder ditatorial. Ou seja, me mostra aí 2 formas de protesto que nós tivemos durante a ditadura militar que corrobora essa afirmativa dele. Vixe, você pode pôr um monte aí, ó. Você pode colocar, por exemplo, o movimento estudantil, que mesmo na clandestinidade, a UNE organizou a passeata dos 100 mil em 1968. Você pode colocar, por exemplo, as greves do ABC paulista, que vai acontecer em 78 e 79. Governo do Geisel e depois o governo do Figueiredo. Você pode colocar, por exemplo, as guerrilhas, a luta armada, né? A guerrilha ou luta armada
ocorrida no campo, tanto no campo quanto na cidade, como elementos que também contribuem para explicar esses movimentos de oposição aí. Você pode colocar, por exemplo, a atuação do clero progressista. Você pode colocar, por exemplo, a questão cultural, que eu acho muito importante você citar, já que ele falou disso no texto, né? Você citar, por exemplo, a produção cultural, que de certa forma fazia oposição, né? Você tem aí o teatro de arena, né? Você tem aí o Oficina, você tem aí o jornalismo independente, aqueles pequenos jornais chamados Pasquim, você tem aí o cinema novo que pega uma parte disso, você tem a música de protesto aí com pessoas como Geraldo Vandré, como Chico Buarque, como Milton Nascimento. Então o que não faltou durante a ditadura foram movimentos aí de luta, de oposição com relação ao regime. Qualquer desses aí que você pegar, ele pediu para você citar 2, né? Você escreve 2 aí e estamos conversando. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham saído bem e firme e forte, né? Para buscar nossa vaga agora para o ano de 2021. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção, viu?